esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, começamos mais uma semana, a terceira semana da Páscoa. Hoje nós ouvimos o Senhor nos falar através do Evangelho. É o discurso do Senhor, sobre o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Como nós hoje ouvimos o Senhor que nos diz: eu sou o pão da vida. E ao ouvirmos o Senhor falar-nos a respeito deste pão, que quem come não mais terá sede, não mais terá fome. Quem vem a mim, diz o Senhor, não mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. E diante desta sede e fome de Jesus na Eucaristia, de participar da Santa Missa, podemos compreender um pouco, e essa compreensão precisa nos levar também a um questionamento. Como eu vivi a Santa Missa até o dia de hoje, como eu estava vivendo a Eucaristia, como eu buscava o Senhor, como eu recebia Jesus Eucarístico, com um coração mesmo devoto, apaixonado pelo Senhor, que compreende e entende este momento tão sublime, tão salutar, que me faz indigno poder receber o autor da vida como alimento. Precisamos, amados irmãos e irmãs, aproveitarmos este tempo onde as igrejas fechadas não podem acolher os seus filhos para celebrar a Santa Missa e poder dar o pão da vida àqueles que podem recebê-lo. Precisamos meditar sobre isso, sobre as nossas atitudes diante de Jesus. Como nós vivíamos a nossa fé. Como estávamos diante do Senhor e víamos no seu mistério tão belo, tão surpreendente, tão profundo, que é a Santíssima Eucaristia, a Santa Missa, os sacramentos, se valorizávamos os sacramentos. Diante desses questionamentos que precisamos fazer, nós hoje também celebramos o dia de São Luís Grignon de Montfort, um homem apaixonado por Deus, um homem apaixonado pela Virgem Maria. E todos aqueles que tiveram contato com o seu tratado, entre nós o mais conhecido, o Tratado da Verdadeira Devoção, nós compreendemos que somente depois de um estudo bastante intenso, bastante entregue sobre a devoção a Nossa Senhora, mas mais do que ser a devoção a Nossa Senhora, mas buscar uma consagração total a nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de Maria. Depois que nós passamos por essa escola de Nossa Senhora, nós compreendemos melhor aquilo que é os sacramentos, aquilo que é o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, e nos portamos diferentes, amados irmãos e irmãs. Quantos jovens, quantos pais, após buscar este estudo, após buscar esta consagração, pôde viver melhor os sacramentos, pôde aproveitar mais e mais as graças que Deus nos concede, desde a mudança de vestes, no sentido de buscar uma vestimenta que seja mais modesta,
não andar conforme o ritmo do tempo, do mundo, especialmente os modismos sensuais e tudo mais, mas buscar também cuidar de si mesmo, como corpo do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, enxergar no seu corpo também uma forma de evangelizar, através do seu comportamento, através das suas atitudes, através da sua forma de vestir. Tudo isso nos faz compreender aquilo que o Senhor nos chama a vivenciar. O mundo pede ao Senhor, dai-nos um sinal. Que sinal realizas para que possamos crer e ver em Ti? Será que hoje também o mundo ainda descrente, as pessoas que muitas vezes seguiram o Senhor, mas devido às dificuldades foram se distanciando e esperam um sinal de Deus? De repente temos tantos irmãos e irmãs que também pedem um sinal ao Senhor. Senhor, que sinal realizas para eu voltar a crer em Ti? Sinal, que sinal, Senhor? Que sinal o Senhor me mostra para eu voltar a ter uma maior intimidade com o Senhor? Senhor, o que quer nos ensinar diante desta situação que vivemos, com tantas igrejas fechadas, sem nenhuma atividade, sem poder ter nenhuma atividade? O que o Senhor quer nos dizer diante disso, Senhor? O que nos mostra? Questionamentos que cada um, diante da sua situação e condição, eleva ao Senhor. Para aqueles que ainda creem, para aqueles que ainda amam o Senhor, para aqueles que ainda têm fome de Eucaristia, fome de Deus, saudade de participar da Santa Missa, é momento de intercessão, intercedermos, pedirmos ao Senhor que possa vir em nosso auxílio. Pedimos ao Senhor que quanto antes possamos ter a graça de estarmos com as nossas portas novamente abertas, para que os nossos fiéis possam vir à casa do Senhor, participarem do santo sacrifício. Pedirmos, intercedermos, pedirmos a Nossa Senhora, pedirmos a ela que interceda por nós, para que possamos estar na casa de Deus e ouvirmos sempre aquilo que ela nos orienta, quando ela nos diz: fazei tudo o que Ele vos disser. Nossa Senhora nas bodas de Caná viu ali aquelas pessoas e disse ao Senhor: eles não têm mais vinho. Certamente neste tempo, onde nós estamos um pouco distante da igreja, fisicamente falando, certamente Nossa Senhora está intercedendo por nós. Qual é o vinho que hoje está faltando na sua casa? Qual é o vinho que hoje está fazendo com que você esteja distante de Deus, esteja vivendo numa confusão, numa frieza espiritual, numa situação assim de distância, de abandono, distante de Deus, diante dos irmãos, diante do perdão, fora da comunhão com o Senhor? Peça a Nossa Senhora para que interceda por ti, para que você possa novamente ter o seu coração aquecido. Nós celebramos domingo agora e vimos o relato dos discípulos de Emaús, que caminharam com o Senhor, sem saber que era o Senhor. E quando o Senhor os falava a respeito das Escrituras, e eles conheceram o Senhor ao partir do pão, ou seja, na Santa Missa, no santo sacrifício. Ao partir o pão, reconheceram que eram o Senhor. E somente depois de reconhecerem que era o Senhor, que eles puderam então fazer esse questionamento entre eles. Não ardia o nosso coração quando Ele nos falava a respeito das Escrituras? Precisamos pedir, amados irmãos e irmãs, ao Senhor, à Nossa Senhora, aos santos, para que possam interceder por nós e buscarmos novamente esse ardor, fazer com que o nosso coração arda novamente ao ouvirmos a palavra de Deus. Essa distância do Senhor, essa distância da igreja, essa distância dos sacramentos, podem trazer também uma frieza ao nosso coração. Muitas vezes ficamos descansados, se nós não estamos bem espiritualmente, se nós não compreendemos tanto o valor dos sacramentos, podemos relaxar na nossa caminhada. Então precisamos pedir ao nosso Senhor para que aqueça o nosso coração, faça o nosso coração aquecer ao escutarmos a sua palavra e faça também termos fome do Senhor, fome do pão da vida. Eu sou o pão da vida, nos diz o Senhor. Quem vem a mim não terá mais fome.
E aí podemos perguntar e nos questionar também. Hoje, qual é a fome que eu sinto? É a fome de Deus? É a fome de realização, de conquista pessoal? Qual é a fome que alimenta o nosso agir? Se é a vaidade que traz em nós fomes de coisas tão supérfluas e nos fazem muitas vezes tristes, vencidos, depressivos, ansiosos, por conta de coisas inúteis, que corremos atrás, que gastamos tempo, mas que não traz nenhuma saciedade ao nosso coração. Qual é a fome que hoje você sente, meu amado e minha irmã? Se for fome de Deus, aproveite este momento para poder correr ao encontro do Senhor. Aproveite este momento para poder estreitar os laços de amor e de intimidade com o Senhor. Pedindo o auxílio dos santos e santas de Deus, pedindo o auxílio da nossa Mãe Maria Santíssima, para que você possa novamente voltar a se apaixonar pelo Senhor. E se ainda não se apaixonou pelo nosso Senhor, entre na escola de Nossa Senhora, para que você possa então se apaixonar por Deus, se apaixonar por nosso Senhor, ser fiel a Ele. E aí sim, todos nós juntos iremos numa comunhão, através das orações, das intercessões, enfim, reunirmos para celebrarmos o santo sacrifício, rendermos graças ao Senhor e rezarmos para que todos esses males sejam dispersos, caídos por terra. Busquemos, amados irmãos e irmãs, caminharmos retamente com o Senhor e deixemos com que a fome de Deus possa direcionar os nossos passos, cuidar do nosso agir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.